Bom dia Brasília, bom dia Brasil, bom dia Além Brasil. No ar, mais uma vez, o nosso programa TV Sim de Condomínios, recebendo o nosso presidente José Pimentel. Bom dia, Pimentel. Bom dia, Valdir, bom dia a todas as equipes, bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo. E é um prazer enorme estar aqui mais uma vez falando para todos os nossos telespectadores, nossos internautas em especial, que nos acompanha no dia a dia deste programa. Quero agradecer primeiramente pela audiência que tem sido crescente a cada programa, e hoje o nosso bate-papo é sobre convenção de condomínios. Nós vamos rápido, Pimentel, responder a pergunta da Sofia Marques. Ela pergunta aqui se pode ser construído um novo andar em um condomínio de edifício. Eu não entendi muito bem a pergunta. Sofia Marques, meu bom dia. Todo condomínio, quando ele é constituído, quando ele é construído, ele obedece uma planta da edificação, e essa planta certamente obedece o gabarito da cidade. A sua pergunta é uma pergunta que, de certa forma, precisaria de uma consulta técnica a uma equipe de engenheiros, mas a princípio eu digo para você que a convenção já é registrada com a quantidade de andares, com a altura máxima permitida de acordo com o gabarito de cada cidade, e a meu ver, no primeiro instante, numa pergunta não tão técnica, não tão especificada, mas uma pergunta muito genérica, eu diria para você que sem um parecer profissional de um engenheiro especialista justamente na questão de edificações, eu digo para você que seria praticamente impossível. Mas, como a sua pergunta não diz a região e não diz também o tipo do condomínio, embora seja ele edilício, eu digo para você que carece de um estudo técnico profissional para poder dar a vocês a resposta correta. Ok, Pimentel. A Maria Evangelista, ela pergunta qual é a base legal para a proibição do tabagismo nas áreas comuns de um condomínio. O regimento interno. Isso é muito simples. Quem decide certamente o que deve, o que pode e o que não pode nas áreas comuns do condomínio e como deve aplicar a legislação prevista na convenção do condomínio é o regimento interno. Ele é que regula o que pode e o que não pode, como as pessoas devem se comportar utilizando a área que não pertence tão somente a ela, mas que pertence aos demais condôminos. Então, o regimento interno é o caminho por onde deve necessariamente fazer constar a proibição da questão do tabagismo. Ressalto, porém, Valdir, que deve ser de bom alvitre que o síndico discuta com os condôminos e que, se necessário for, se não causar prejuízo a outrem, que ele possa criar uma área de fumódromo, não tem problema nenhum, mas é uma questão de decisão convocada por assembleia, decidida em assembleia e certamente fazer constar do regimento interno. Nós temos abordado muito aqui no nosso programa TV Sim de Condomínio a questão dessa diferença e a semelhança também do regimento interno e a convenção do condomínio. São, logicamente, normas à parte, agora elas se assemelham na execução. Elas se complementam. Se complementam na execução. A convenção para nós, dos condomínios, é a Constituição da República Federativa do Brasil para os brasileiros, e a convenção para os condôminos é a lei máxima que existe para o condomínio. A convenção está submissa à Lei 10.406, que é o Código Civil Brasileiro, e certamente a 10.406 submissa à Constituição Federal. Na relação entre condôminos, quem prevalece é a convenção. O regimento tão somente é um instrumento normatizador das regras como devem ser aplicadas dentro do condomínio. Então ele é um apêndice, ele é algo complementar à convenção de condomínio. Ou seja, a convenção é soberana. É mãe. Ok. O Marcos Mello, ele pergunta, o regimento interno pode estabelecer horário de funcionamento de um condomínio comercial? Pode. Não tem problema nenhum, desde que certamente tenha havido... Mesmo o condomínio sendo comercial? Sim, desde que tenha havido uma deliberação dos condôminos em assembleia específica, porque o que tem que se entender que tudo que contém no regimento tem que ter aprovação. Claro. Tem que passar por uma assembleia específica convocada com aquela finalidade ou com os itens específicos para depois fazer constar do regimento interno. Até porque só se aprova o regimento em uma assembleia específica. Então, logicamente, todo
todo regimento interno ele é mutável. Ele é mutável e necessita a partir de uma assembleia, de uma reunião. Da convenção, certamente como sendo mãe, para fazer com que haja alteração na convenção e haja complementação da regra dentro do regimento interno. Ok. O Matheus Rodrigues, ele pergunta, o condomínio pode reter documento de identidade de visitante que adentra nos seus limites? Veja bem, reter documento é algo que, de certa forma, eu não recomendo. Lógico, se o condomínio deliberar em convenção que um determinado visitante, ao se adentrar naquele condomínio, precisa ser devidamente identificado, que ele crie o instrumento de identificação. Pode exigir a identidade, pode exigir o CPF, um documento com foto, mas reter o documento não. Mas, se o regramento do condomínio assim deliberar, precisa o síndico ter o cuidado, certamente, para saber da pessoa onde está indo a visita, que possa ter a devida identificação, mas jamais reter o documento, porque a retenção do documento, ele é um documento, ele é pessoal, ele não pode ser retido. Ok. O César Galvão, ele está perguntando aqui, Pimentel, alguma norma fixa os limites máximos e mínimo dos honorários da empresa administradora de condomínios? Olha, o Conselho Regional de Contabilidade e o Conselho Regional de Administração, eles orientam efetivamente tanto os administradores quanto os contadores a elaborar uma planilha de custo para ter a noção de quanto que custa hoje prestar um serviço a um condomínio de acordo com o porte do condomínio. Normalmente, quem fixa os honorários é um livre acordo entre as partes. As empresas, via de regra, já possuem essa planilha e sabem hoje qual é o custo que ela tem, qual a margem de lucro que ela pretende, para poder certamente definir o preço dos honorários que são cobrados pela prestação de serviço. Mas não existe um tabelamento, até porque no Brasil há muitos anos existia um tabelamento, não existe mais. Mas o que se recomenda é uma boa negociação, porque certamente vão as partes chegar no melhor entendimento possível. Ok, o Robson Galega, ele pergunta se a aquisição de um gerador de energia elétrica por um condomínio residencial, ele está perguntando que tipo de despesa isso configura, a aquisição de um gerador. Bom, ele vai adquirir o gerador de energia ou vai alugar? A aquisição de gerador de energia elétrica ele é por um investimento. Residencial configura que tipo de despesa? É o investimento que o condomínio está fazendo. Passa a ser um patrimônio do condomínio, deve ser imobilizado. Na contabilidade ele deve constar como um item que compõe o patrimônio do condomínio. Agora, a utilização do gerador é outra conversa. Só um detalhe, a aquisição então demanda de uma taxa extra para os proprietários. Demanda de uma deliberação de assembleia. Adquirir o equipamento, ele passa a ser imobilizado do condomínio, ele passa a ser um patrimônio que compõe o condomínio. Não se confunda a unidade habitacional pertencente ao particular com as partes comuns que compõem o condomínio. Como, por exemplo, se o condomínio instalar o sistema de câmeras de CFTV, aquilo pertence a todos, não pertence ao condomínio do primeiro ou do oitavo andar, se o condomínio for. Ou seja, tudo que pertencer aos condôminos pertence ao condomínio. Aos condôminos. E nesse caso do gerador? O gerador, ele é um investimento para trazer benefício aos condôminos, mas é um patrimônio de todos. Ok. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial, são 11 horas 45 minutos, horário de Brasília. Agora horário de verão de Brasília. Acordar cedo. Daqui a pouco voltaremos com mais uma parte da nossa TV Sim de Condomínio. Segue comercial. Chega de perder tempo. Falta de chuva ameaça 40 milhões de brasileiros. A seca cresce no país com sede de mudança. E essa sede pode nos matar. Tempestades inundam cidades de indignação. Estamos cheios e sedentos e também inertes, sonolentos, caminhando contra o vento. Chega de perder tempo. Chega de perder tempo. O mundo busca um substituto para o petróleo. E nós? Celebramos o petróleo do pré-sal? Pré-história no país tropical? Não. Nós queremos o pré-sol. Pressione então. Pressione então.
biomassa, eólica, solar. Isso é nosso. É ou não é? A resposta relâmpago é: chega de perder tempo. Chega de perder tempo. Desmatamento zero. Não é preciso derrubar nenhuma árvore para dobrar a produção de comida. Convoque os cientistas, chamem os universitários, chamem Deus e o diabo na Terra do Sol. Façam com que os ruralistas saiam de seus armários de madeira ilegal. Escuta isso: descentralizar a produção de energia. Bota uma placa solar na casa de cada um. É isso. Se o tempo nos provoca, chega de perder tempo. Pressione verde. Estamos de volta com o nosso programa TV Sim de Condomínio, hoje com a transmissão no comando do Marvin Dantas. Vamos lá, agora o Felipe Matos pergunta como os condomínios devem receber os oficiais de justiça. Olha, primeiro que todo trabalhador, em especial os porteiros, uma vez o oficial de justiça chegando para fazer a citação da pessoa A ou B ou C, o oficial vai se identificar comumente como se identifica uma pessoa civil. Certo. Ele deve chegar, se identifica, sou oficial de justiça, vou me dirigir no apartamento número tal, a pessoa vai fazer a identificação normal, vai interfonar no apartamento X, identificar se a pessoa lá está, se não estiver só tão somente empregado. Certamente o oficial vai tomar a atitude de notificar a pessoa que está lá, porque naquele momento o empregado é representante daquela pessoa, mas não tem diferenciação. Deve, obviamente, tratar todos com urbanidade e respeito, independente se for juiz, oficial, se for ministro, se for o presidente da República, enfim. Deve chegar em algo que tem controle de acesso e precisa se identificar. O oficial, ele tem o poder de polícia? Tem o poder de polícia, mas não o poder de polícia de chegar. Não, eu não vou me identificar e já... Não, peraí. Como aquele policial que pulou a catraca lá. Não existe. Vai chegar no condomínio, vai se identificar. Aliás, eles são muito educados, são preparados para isso. Certo. Deve certamente o porteiro saber que, por ser oficial de justiça, ele vai se dirigir a determinado endereço. Feito isso, certamente, ele vai fazer todos os registros internos e vai permitir a entrada do oficial normalmente. Se possível, se não deixar desguarnecido o seu posto de trabalho, deve até acompanhá-lo. Ok. A Alessandra Rodrigues, presidente, ela pergunta: para os condomínios é obrigatória a instalação de antena coletiva para a captação dos canais abertos de televisão? É obrigatória essa instalação? A Alessandra está perguntando isso. Não, em nenhum momento. O condomínio, ele é constituído por várias unidades autônomas. Cada unidade autônoma tem o seu direito de adquirir o seu sistema de transmissão de imagem. Agora, se porventura, numa assembleia convocada, o síndico conseguir convencer os condôminos em fechar um pacote exclusivo com uma determinada operadora, aí sim precisa fazer com que seja instalado uma antena coletiva para atendimento aos condôminos. O que o condomínio precisa ter é um sistema próprio já para atendimento àqueles que querem plugar na antena coletiva do prédio. Tá certo? Agora o sistema aberto, que é os canais abertos, Sky, NET, esses outros, aí não. Aí cada um tem a liberdade de fazer sua contratação. Ok, Antônio Petros, eu me lembro desse telespectador, até ligou aqui pra gente para confirmar o e-mail que vai mandar a pergunta. Obrigado pela audiência, Antônio Petros. Ele pergunta se há limitação de idade para jogar bilhar ou sinuca nas áreas comuns do condomínio. Eu me lembro, até uma observação, um condomínio que eu residi em Águas Claras, a síndica não deixava crianças ficar jogando sinuca lá. Deixa eu só, qual é o nome dele? Antônio Petros. Antônio Petros. Primeira coisa, bilhar é a famosa sinuca. Né? Existem vários modelos, sinucão, sinuca e tal. Não é saudável, não é prudente, não é recomendável que num espaço destinado a lazer dos adultos esteja crianças ou menor
participando. Até porque é crime incitar uma criança a participar de jogos, seja que o tipo de jogos que for, a não ser jogos educativos. No caso de bilhar, você corre o risco de estar contribuindo para o desvirtuamento da formação daquela criança, daquele adolescente. Então, eu gostaria muito até de fazer um apelo, se você conhecer alguém ou saber que realmente algum condomínio permita que leve a notícia ao síndico e à administração do condomínio, para que não incentive as crianças, certamente, a participar de jogos considerados jogos de azar, embora, na grande maioria dos condomínios, a sinuca, o sinucão, o tipo de jogo que a gente exerce ali é um jogo de descontração. Mas a recomendação é que não deixe as crianças ou menor de idade poder participar, porque certamente pode levá-las ao desvirtuamento. E Antônio, você comunica ao síndico, se você não for síndico, comunica ao síndico para promover uma reunião e colocar isso como norma de procedimento. Conscientização, sem dúvida dos nenhuma. pais em relação a isso. E não tão somente sinuca. Tem jogos de carta, tem jogos certamente de dominó, outros tipos de jogos voltados mais para adultos. Totó, que as crianças brincam. Tem que ter muito cuidado nessa questão, e o síndico precisa saber que psicologicamente a criança pode amanhã ou depois ser afetada por uma necessidade até de não querer dar continuidade nos seus estudos, lembrando que o condomínio oferece outras opções que não a opção correta, que é a formação do ser humano. Ok. O Lemburgo Moraes, ele pergunta: é obrigatória a contratação de salva-vidas para o funcionamento das piscinas nos condomínios de edifícios? Olha, não é obrigatório, mas pelo amor de Deus, os condomínios que têm hoje piscinas, que precisam certamente de fazer o tratamento, precisam mais do que nunca ficar nessa. Até porque recentemente nós tivemos um caso aqui de uma criança que foi sugada pelo cabelo, pelo ralo, e certamente levou a criança a causa-mortes. Então, senhores síndicos, senhores administradores, atentem-se para esse fato. A responsabilidade por fazer com que os condôminos utilizem corretamente as partes comuns do edifício, e aí está compreendido as partes que são a parte de lazer, é total responsabilidade do síndico. Então, se ele é administrador e tem ali certamente os funcionários que o auxiliam no dia a dia da gestão, não tem por que o síndico se furtar ao compromisso de ter salva-vidas e especificamente pessoas que cuidem da qualidade da água daquela piscina. Porque se colocar a vida das pessoas em risco, quem certamente vai responder, civil e criminalmente, é o administrador do condomínio, no caso o síndico. Ok. O Evandro Marra pergunta qual o trâmite que deverá ser obedecido para que ocorra o desmembramento de uma unidade autônoma. O que é unidade autônoma? Cada apartamento é unidade autônoma. Ah, sim. Porque quando você pega a unidade autônoma, junta com as outras, cria aquilo que é o meu particular com o coletivo. Aí ela se diz autônoma, até porque no registro no cartório ela recebe uma matrícula separada. Tem o registro da mãe condomínio e dentro da mãe condomínio tem o registro das unidades autônomas. Agora ele está falando qual o procedimento para fazer o desmembramento. Isso. Desmembramento de quê? Ele quer desmembrar a unidade autônoma do condomínio? Então, Evandro, você manda a pergunta de novo. Faz a pergunta de novo. Qual o trâmite que deverá ser obedecido para que ocorra o desmembramento de uma unidade autônoma? Olha, em qualquer condomínio, eu digo para você, se ela faz parte do conjunto de unidades que compõem o condomínio, talvez a pergunta não tenha ficado clara. Ou talvez eu não esteja sabendo responder. Me estranha. Evandro, eu solicito que você mande essa pergunta um pouco mais clara. Se você desmembrar das demais, imagina, o condomínio é constituído com 90 unidades. Ele não quer que a dele faça parte do condomínio. É a mesma coisa de você analisar. Nós estamos com unidade, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto. Se eu tirar o primeiro andar, cai o prédio. Enfim, não entendi. Ok, Evandro, passe de novo aqui que o José Pimentel, presidente a matéria do Sindicato dos Condomínios, responde. A Soraima Brito, ela pergunta se é possível repetir a denominação de condomínios. Qual o trâmite para alterar sua denominação? É possível repetir a denominação de condomínios? Pelo que eu entendi aqui a pergunta da Soraima, se o condomínio ele pode ser residencial e comercial ao mesmo tempo. Pode. É um condomínio misto. Ou seja, o condomínio comercial tal e ter residências lá. Pode, não tem problema nenhum não.
Nós temos vários. A forma constitutiva do condomínio está na convenção. Ele é um condomínio com característica mista, contendo 120 unidades autônomas residenciais e 10 unidades autônomas comercial. Não tem problema nenhum. Então isso não dificulta. Na forma arquitetônica de construir o edifício, já se prevê a forma como o condomínio Agora tem muitos condomínios, eu acho que isso aí que foi quem citou a pergunta da Soraima, o José Pimentel, é porque assim, tem muitos condomínios que o prédio é tipicamente comercial, porém muitas pessoas residem naquela sala, naquelas lojas. Isso quem citou a pergunta dela. Desvirtuamento da finalidade do condomínio. Por exemplo, nós temos situações aqui na Asa Norte, especificamente, vou dar um exemplo da Asa Norte, que nós temos várias salas comerciais que viraram kitnets. Exatamente. Mas isso tão somente na prática. Na teoria, documentalmente falando, elas continuam sendo salas, pagam imposto como salas e é reconhecido como condomínio comercial. Agora, a mudança de destinação pode ser feita, fazendo certamente alteração na convenção, encaminhando para o registro público de títulos e documentos, fazendo a alteração no GDF, em especial na Secretaria de Fazenda, porque muda a categoria do IPTU, e certamente com isso mudando a finalidade do condomínio. E isso tudo tem que ser ação proposta pelo síndico. Sim, tem que ser proposta pelo síndico, ou, no caso do condomínio de único dono, pelo próprio condomínio de único dono, e para os demais condôminos, certamente representados pelos síndicos. Pimentel, nós estamos chegando ao final do nosso programa, são 12:00 em ponto, horário de Brasília, horário de verão. Realmente nós temos mais perguntas sobre convenção de condomínio que chegaram aqui no nosso portal da Top TV. Nós vamos repetir esse tema, que é um tema muito abrangente, na próxima semana. Eu gostaria das suas considerações finais aqui para a câmera 2. Bom, agradecer a vocês mais uma vez pelo programa. Certamente a gente quer fazer um apelo aqui para todos que têm hoje em dia envolvimento com condomínios no Distrito Federal, no Brasil e no mundo. Nós estamos dispostos a falar com vocês sobre todos os temas que vocês quiserem. Dizer, gente, me ajude, www.sindicondomínio.com.br é o canal que os condomínios têm para poder certamente serem bem representados. Estamos à véspera agora das negociações coletivas de trabalho. A data base do reajuste dos nossos trabalhadores acontece dia 1º de janeiro. Se vocês tiverem contribuições, se vocês puderem nos ajudar, se quiserem conversar com os síndicos, com os condôminos das mais diferentes cidades do Distrito Federal, encaminhe ajuda, encaminhe sugestões, veja o que está acontecendo no seu condomínio, possa apresentar essas sugestões, Valdir, para que a gente possa conversar com a nossa diretoria, e certamente a gente quer buscar a profissionalização dos nossos trabalhadores. Nós queremos cobrar deles um bom trabalho, queremos dar a eles a oportunidade realmente de uma boa prestação de serviço, mas o apelo fica aqui. Vocês que são condôminos precisam ajudar na gestão do condomínio. Não deixe tão somente o síndico na administração e na responsabilidade pela condução da vida do condomínio, porque a participação do condômino é fundamental. Só se constrói uma sociedade justa, humana e certamente comprometida se houver o carinho e a participação de todos com aquilo que é o bem de todos. E outra coisa, recentemente eu recebi um contato de várias empresas que trabalham na área de locação de imóveis. As pessoas estão esquecendo que a manutenção, tanto preventiva quanto corretiva, dos imóveis, dos apartamentos, dos prédios, faz com que se mantenha o valor de mercado. Muitos imóveis estão aí hoje 30% abaixo do valor de mercado, justamente pela falta de participação dos condôminos no dia a dia da administração do condomínio. O Síndico Condomínio, por sua vez, no seu portal, na sua página, www.sindicondomínio.com.br, de novo colocando para vocês, dá todas as dicas, presta toda a orientação necessária, e se tudo isso não bastar, encaminhe um e-mail para nós. Certamente nós teremos o cuidado de ler as perguntas. Se a gente não entender, vamos certamente estudar a pergunta para no outro programa seguinte a gente poder responder. Eu particularmente, Valdir, quero já deixar aqui previamente um pré-aviso
nós vamos estudar uma outra data para a gente fazer com que o programa entre no ar. Tem muita reclamação em relação à segunda-feira, que às vezes as pessoas estão iniciando a semana e tudo. Nós vamos brevemente comunicar a vocês, num programa com antecedência certamente, para que vocês tenham aí a informação precisa de dia e horário que nós vamos fazer a alteração da apresentação desse programa, que muito nos orgulha e engrandece o Síndico Condomínio. Ok, eu quero agradecer muito mais uma vez a presença do nosso presidente José Pimentel, presidente do Síndico Condomínio DF, agradecer a colaboração de toda a nossa equipe técnica, agradecendo principalmente a você, participante, que enviou o e-mail com a sua pergunta. Lembrando que na próxima semana nós temos um novo encontro às 11h30. Tenham todos uma semana abençoada. Segue programação Top TV Brasil. Qual dia que vocês estão pensando em colocar?